Shalom! Muito bom a gente estar junto outra vez aqui, podendo compartilhar mais a Torá, da palavra do nosso bendito Deus, né? Adonai, o Deus eterno, o Deus altíssimo. E hoje vou trazer um assunto que as pessoas têm uma interpretação e uma prática, às vezes, errada no geral, né? Sobretudo os cristãos, eles têm uma distorção do assunto que é dízimo. Não porque essa distorção seja, vamos dizer, herética, mas no sentido de não compreender o que os textos bíblicos falam realmente sobre a prática do dízimo, e por praticar um dízimo que não tem verdadeira fundamentação nas Escrituras. Como eu já disse, eu fui missionário e pastor durante anos, no meio evangélico, e eu sei muito bem como é a tal da prática, né, do chamado dízimo, que não é dízimo. Eu diria até, um dia eu conversei com um amigo meu, pastor evangélico, e disse, olha, seria melhor que se tirasse essa ideia da palavra dízimo e se colocasse mensalidade de contribuição, de cooperação, de manutenção da estrutura institucional, né? Não, seria errado. Você tem uma estrutura lá, você tem uma instituição, uma denominação. O pessoal usa o termo igreja. Eu não gosto muito desse termo porque ele desloca o verdadeiro sentido também da palavra igreja. Você tem uma instituição, essa instituição tem que ser mantida. Então, poderia dizer, olha, todos aqueles que são membros dessa instituição, eles devem cooperar com a mensalidade, né? Segundo haja no coração, um coração voluntário para essa contribuição, né? Mas não chamar de dízimo, porque o dízimo ele tem um outro sentido, é uma mitzvah, é um mandamento da Torá, e ele tem um outro objetivo, uma outra missão, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, eu gostaria que a gente entendesse que a palavra dízimo em hebraico é maaseh, né? Maaseh, ele tem os 10%, é a dízima, né? São os 10%. Mas como que Israel, a fundamentação é Israel, né? Então, como que Israel praticava esses 10% em obediência total às Escrituras Sagradas? Isso é bíblico. O que eu vou falar aqui agora é bíblico. Não é uma interpretação, tá? Não é uma adaptação. É o que é na Bíblia, certo? Então, se a gente olhar, antes não havia instituição, não havia nem sequer Israel, e a prática do dízimo já era conhecida, principalmente, eu quero destacar aqui, na pessoa que é para nós, né, o pai, o que gerou, vamos dizer assim, humanamente, né, aquele que foi escolhido por Adonai para ser o ponto inicial da formação de Israel, que é Abraão, em português, né? Abraão, ele tem um encontro com Melquisedeque, né? E ele entrega o dízimo para Melquisedeque. E é interessante ali, porque primeiro, Melquisedeque ele é retratado ali, ele é descrito no texto, em Bereshit, né? Gênesis 14, como sacerdote do Deus Altíssimo. Vejam que o sacerdócio, como nós vamos conhecer depois, ele começa então com Moshe, né, com Moisés. Mas aqui nós já temos uma coisa muito interessante. Na era em que Abraão existia alguém que era sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém lá. Ele entra em cena na história ali e sai. Mas a gente tem a descrição dele como sacerdote do Deus Altíssimo. E por ser sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão se sente então ali num dever de lhe entregar o dízimo, né? E agora olha só que interessante. Primeiro que a gente precisa não confundir sacerdote de Adonai com a figura de pastor, de missionário, de padre. Eles não são sacerdotes do Deus Altíssimo. Não se pode confundir também com levitas, né? Que a gente, no hebraico Levi. Nós não podemos achar que, por exemplo, que o pastor de hoje, o missionário de hoje, ele é um levita. Não é. Tá? Isso aí seria heresia.
Então, vamos por partes para nós entendermos. Gênesis 14, no versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, né? A palavra hebraica Shalom, Shalem, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Vejam que ainda não havia se trocado o nome, né, de Abraão para Abraão, de Abrão para Abraão. E ali, nesse encontro, ele já lhe entrega de tudo o dízimo para o sacerdote do Deus Altíssimo. Né? E a evocação é a palavra, o nome Deus Altíssimo, né? Que destaca, então, dentro da realidade histórica, que ele era sacerdote do verdadeiro Deus. E aí, muitas pessoas nos perguntam o seguinte: como assim sacerdote? Já existia, então, a Torá, já existia esse entendimento, então, que todo ser humano, todo o judeu, sobretudo, ele já nasce com a Torá na sua mente e no seu coração. Só que no momento que ele nasce, um anjo interrompe. Nós, pela tradição, nós entendemos que olha que eu já falei isso em alguns vídeos, aquela pessoa comece a buscar esse conhecimento, começa a buscar essa sabedoria que é a Torá. É como se eu nascesse com todas as ferramentas para trabalhar numa oficina mecânica, e aí, só que eu sou impedido por um anjo de saber como é que eu uso essas ferramentas. Aí, com o tempo, eu vou sentindo necessidade de aprender como que eu uso essas ferramentas e desempenho, então, minha missão, meu papel ali. E aí que é interessante, porque a partir do momento que eu começo a me interessar, é um despertamento espiritual, eu começo a buscar esse conhecimento, esse entendimento da sabedoria que é a Torá, é aí que ela aflora na minha alma, né? É aí que ela cresce. Isso é visível. Você pode dizer: isso é tradicional, isso é visível. Meu despertamento, eu sou testemunha disso. Ele começa de uma maneira e se torna dominadora na gente. A gente sente uma necessidade de estar buscando, estudando cada vez mais, né? Então aqui a gente viu a Abraão, né, dando o dízimo. Vamos lá para Jacó, no livro de Bereshit ainda, né, em Gênesis, no capítulo 28, a coluna de Betel, né? Se Deus for comigo e me guardar. Vamos ver o texto aqui. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Adonai será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha só, aqui nós temos a passagem que vem imediatamente ao sonho, aquele sonho, visão que Jacó teve da escada, né? E que ele conclui que aquele lugar ali é o portal de Deus, ou seja, é um lugar adimensional, né? Que liga a terra a uma outra dimensão, que vai ser então a Moriá, onde vai se construir o templo de Jerusalém, né? Ali passa a ser a cidade sagrada, passa a ser o portal onde o céu e terra se encontram, e ele pega aquela pedra que ele havia se deitado, né? E a unge com azeite e faz um voto ali: se Deus me levar de volta em paz à terra de meu pai e me conceder recursos para viver, né? O pão para me comer e também a roupa para vestir, então a Adonai será o meu Deus e eu lhe darei de tudo o dízimo. Olha só, não havia sacerdócio ainda aqui mosaico, né? Na época de Moshe. Ele também usa a mesma ação de Abraão, né? Ele
promete, ele faz um voto de dar o dízimo. Porque isso está na mente, está no coração do judeu, né? Essa questão, eu digo do judeu no sentido, porque o judeu é que é listado, citado e registrado na Escritura Sagrada como povo eleito de Adonai para fazer conhecido a palavra de Adonai, né? A Escritura diz que de Jerusalém sairá a Torá para todos os povos, né? E aí, se nós formos para Vaikra, que é Levítico em hebraico, no capítulo 27, vamos dar uma olhadinha lá que é interessante também. Versículos 30 em diante. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são de Adonai, santas são a Adonai. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo a Adonai. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e o outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que Adonai ordenou a Moshe para os filhos de Israel no monte Sinai. Veja que interessante aqui. Aqui nós temos as dízimas da terra, né? Ou seja, o que é produzido ali na terra, né? Dos cereais, do campo, dos frutos das árvores. Ele diz que tudo é sagrado, tudo é consagrado a Adonai. A ideia do dízimo está muito relacionada ao que nós temos que não é nosso, na verdade, mas que é de Adonai. Então, por exemplo, tudo que eu tenho na minha vida pertence a Adonai, foi Ele que me deu, ou me outorgou, né? Ou me cedeu, né? É como se fosse um empréstimo, né? Ele me emprestou e eu tenho que devolver para ele. A minha família Ele me emprestou, a minha vida Ele me emprestou, os meus pertences, o que eu tenho é dele, certo? Então, quando eu faço a entrega do dízimo, eu não estou fazendo algo verdadeiramente que é meu, né? Davi diz, olha, eu te dou, do que tu me destes eu te dou. A compreensão de Davi foi muito espiritual, né? Do que tu me destes eu te dou. Abraão também tinha essa visão, e Jacó também, ó, se me concederes pão e roupa, eu vou te dar o dízimo, né? Porque é tu que concede. Essa é uma visão do dízimo. Então o dízimo não é uma coisa que eu sou obrigado a dar porque uma instituição religiosa está me mandando dar, porque um líder religioso está me mandando eu dar. É algo que parte de mim, e não é para uma instituição religiosa, não é para um líder religioso, tá? Vejam bem aqui. E ela é o dízimo, vamos dizer assim, agrícola, né? Note que é de todos os frutos, dos cereais, do gado, né? Tem a ver com a agricultura. Por quê? Nesse momento aqui de Levítico, de Vaikra, eu tenho aqui já a instituição da tribo de Levi, Levim, em hebraico, como sendo a tribo sacerdotal. E dela nós temos o Kohen Hagadol, ou seja, o sumo sacerdote. Os sacerdotes que trabalham no santuário, ou no tabernáculo, ou depois da época de Moshe, no templo, né? Então essas pessoas, elas não tinham, por ordenança do próprio Adonai, trabalhar para o seu sustento, porque elas iam trabalhar horas e horas e horas por dia no serviço santuário. Não era, por exemplo, eles não iam lá abrir uma instituição em um determinado horário, fazer um sermão, depois fecha e vai embora. Não, o povo o povo levítico, e os sacerdotes, o Hagadol, o sacerdote, e os sacerdotes que trabalhavam no santuário, eles começavam a servir a Adonai logo que o sol aparecia, e até anoitecer. Então não havia tempo para eles pensarem num trabalho de manutenção da vida, de sustentação da vida. Então, com a dízima das frutas, dos cereais, do gado, se abastecia o povo sacerdotal com os alimentos. Veja que ninguém está dando salário para eles, ninguém está dando, estabelecendo, vai ganhar tanto, vai ganhar X, vai ganhar Y, né? Na minha época era assim, um pastor ganhava tantos salários, um missionário ganhava tantos salários. Não era isso.
o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de preservação das pessoas, de vida, de provisão, de alimento, né? Não se está dando dinheiro aqui, mas é obrigado aqui, é uma batisar, dar entregar esses recursos. Não? Mas vamos lá. Em Devarim, né, que é Deuteronômio 14, 22. Vamos olhando que a gente vai pegando aos poucos aqui a compreensão maior do... Vamos ler de Deuteronômio de 22 a 29. Vamos ler Deuteronômio 14, versículos 22 a 29. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante Adonai teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer a Adonai teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que se não possa levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor, que Adonai, teu Deus, escolher para ali pôr o teu nome, quando o caminho te for comprido demais, que o não possa levar por estar longe de ti o lugar que Adonai, teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando Adonai, teu Deus, te tiver abençoado, então vende-os, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que Adonai, teu Deus, escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a sua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, qualquer coisa que pedir a tua alma. Come-o ali perante Adonai, teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que Adonai teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Vamos lá, vamos analisar esse texto, que esse texto é muito lindo aqui, olha só. A ideia do dízimo é totalmente diferente da ideia do que se ensina nas denominações religiosas por aí. Veja, certamente é uma mitzvah, é um mandamento. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, do que ano após ano se recolher do campo. É agrícola. Tá? O dízimo é o resultado de uma produção agrícola. E perante Adonai teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás. Tu vai comer os dízimos. O próprio dizimista vai comer o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer a Adonai. Veja, nós levaríamos então, se nós fizéssemos naquele momento ali, histórico, nós levaríamos o nosso dízimo até Jerusalém, diante da casa de Deus, e ali aquele está consagrado, desde o momento que nós separamos lá na nossa casa, nós levamos ali, e aquilo é de Deus. Só que Deus não vai comer vaca, não vai comer cereal. Ele quer que tu traga até a presença dele, considere aquilo como sagrado e te alimente daquilo. Porque primeiro você está saindo da tua casa, está indo até o templo sagrado de Jerusalém. Você está indo até onde o nome de Adonai habita. E aí você vai ter uma presença ali, e você vai ter uma relação espiritual com Adonai. E aí você então, você e a sua família se alimentam daquilo. Lembrando que as famílias eram gigantescas naquela época, né? E se alimentam daquela produção ali do dízimo, né? Do cereal, dos frutos, dos animais que foram levados. E tem que se alegrar ainda, né? Ou seja, eu tenho que estar agradecido. Por isso que ele diz assim, para que aprendas a temer, né? O temor envolve tanto a obediência aos mandamentos de Adonai, como também ser feliz diante de Adonai. Porque ele nos abençoa. Se eu estou levando até Jerusalém aquilo ali, é porque ele me abençoou. É o resultado dessa bênção de Adonai. Então eu tenho que reconhecer que não foi porque as minhas mãos me deram, mas foi porque Adonai me deu. Certo? E aí é o seguinte, ele diz assim, porém, tem uma oração adversativa ali, ó. Você vai comer ali, tu e a tua casa, vocês vão se alegrar. Aí diz, porém, né? Mas não desampararás os levitas, porque eles não têm herança, eles não têm recursos próprios, eles não geram recursos próprios.
Vocês plantam, vocês criam. Os levitas não. Eles estão ali para servir a Adonai todas as horas do dia, desde o sol aparecer ali até o anoitecer. E a tarefa é grande, é gigantesca. Então, tu não desampararás o levita. Tu vai permitir que ele também participe do seu dízimo. Aí ele diz assim, ao fim de cada 3 anos, olha só, ao fim de cada 3 anos tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. E aí, verá o levita até a tua cidade e comerá desse dízimo. Ele vai se alimentar com esse dízimo, ele vai poder usufruir desse dízimo que o judeu colheu no 3º ano. E olha que interessante, no momento que o levita veio até a casa dele, ele trouxe, não pense que a pessoa chega ali e comeu, tchau, tchau, obrigado, tchau. Não, ele vai trazer ensinamentos da Torá, ele vai trazer experiências com Adonai que ele teve como levita. E isso espiritualiza aquela casa, isso dá uma elevação da alma daquele que recolheu o dízimo. É uma relação com Adonai. E aí então, virar o levita, né? Aí também vem, olha só, não é só o levita, vai vir o estrangeiro, o órfão, a viúva, o pobre, né? E vai usufruir também desse dízimo. Então o objetivo era, ao mesmo tempo, atender a necessidade dos levitas, a sua própria satisfação pessoal, né, como o dizimista, e também fazer justiça social. Você atender as pessoas que são empobrecidas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, né, os pobres estão precisando também desse carinho, dessa oferta de amor que é o dízimo, tá? Vamos lá, ele é uma mitzvah, ou seja, um mandamento. Vamos ver Números, Bamidbar, ou seja, no deserto, no capítulo 18. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam a Adonai, em oferta, dei-o por herança aos levitas, por quanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então veja, o foco é atender aquele grupo, aquela tribo de Israel. É uma tribo, gente, não são pessoas especificadas ali. É a tribo inteira que precisa dessa manutenção da vida. Então Israel se compromete com os levitas, né? E também aos pobres, né? Deuteronômio, Devarim 26:12. Vamos lá, esse versículo também é importante para nós aqui. Quando acabar de separar todos os dízimos da tua messe, no ano 3º, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades se fartem. Dirás perante Adonai teu Deus, tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, e nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei, estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz de Adonai, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu abençoa teu povo Israel, e a terra que nos deste, como juraste, nossos pais, terra que manda a lei. Veja que nos versículos 12 e 13, sobretudo, né? Quando acabar de separar todos os dízimos da tua messe, na agricultura, do ano 3º, que é o dos dízimos que vai ser levado então para os levitas, veja que é o ano 3º, vai ser levado então para os levitas, para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros, né? Ele também é consagrado e esse aí eu não posso usufruir dele, esse aí é para, né, especificamente para as pessoas. Veja que eu tenho que, no momento da entrega desse dízimo do ano 3º, eu tenho que dizer diante de Adonai na casa dele. Dirás perante a Adonai. Vejam que eu tenho que falar a Adonai, essa frase aqui que eu vou falar agora, perante ele, né? Eu tenho que dizer isso para Adonai, e isso é temor, né? Porque eu não posso estar mentindo ali. Dirás perante Adonai, teu Deus, tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado, nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Olha que lindo.
Tá? Eu estou pronunciando isso diante de Adonai. Tá? Vamos adiante. O dízimo, usando a terminologia hebraica, o próprio vocabulário hebraico é muito, eu digo assim, é bonito e nos fala mais. A gente pode dizer o seguinte: existem classificações do dízimo. Né? Vamos lá. Bicurim são os primeiros frutos da safra, que são entregues então ao Kohen, ao sacerdote. Terumá corresponde a mais ou menos 2% da colheita que eu vou entregar ao Kohen, ao sacerdote. O Maaseh Rishon, Maaseh é dízimo em hebraico, né? Rishon, o princípio, começo. Primeiro dízimo, né? Ou seja, o 10% da colheita que era levado então para os levitas. E os levitas retiravam 1% desse... os levitas retiravam 10% desse dízimo que eles receberam e davam ao Kohen, ao sacerdote. Ou seja, o dízimo do dízimo. Nós temos o Maaseh Sheni, segundo dízimo, né? Sheni, segundo ali. No primeiro, segundo, quarto, quinto e sétimo ano do ciclo do Shemitah, do ciclo sabático, né? Então, veja bem, no primeiro, segundo, quarto, quinto e sétimo ano, eu retirava, e esse dízimo era entregue também. Já o Maaseh Ani era o dízimo do pobre, né? O dízimo que era dedicado ao pobre. Ele era correspondente ao terceiro e ao sexto ano do ciclo sabático. Esse, especificamente, ele era destinado, então, aos pobres. Tá? Aí, agora, você poderia me perguntar, mas é agora, eu não tenho mais levitas, não tenho mais templo momentaneamente, né? Nós não temos templo. Vamos ter, né? O nosso último grande e sagrado templo, então, com a vinda do Messias. E o que se faz com o dízimo, então? Hoje, os nossos sábios entendem que o dízimo continua sagrado, mas o dízimo então tem que ser agora ofertado ao grupo que existe, né? Aos pobres, né? As pessoas, os pobres, as viúvas, os órfãos, a caridade, vamos dizer assim em português, né? Então o dízimo tem que ser entregue para esse grupo de pessoas. Você pode ajudar uma instituição de caridade, você pode ajudar diretamente aos pobres, você pode investir em algo que ajude o pobre a sair da pobreza. Então você tem uma boa arrecadação, vamos dizer, e aí você tem um negócio, você pode transformar aquele dízimo numa maneira de promover aquele pobre a um curso profissionalizante, adaptá-lo a um serviço e depois até posteriormente contratá-lo. Você pode ajudar uma pessoa a sair da miséria para um bem-estar social. Então o dízimo ele tem esse princípio, não tem princípio institucional religioso. Se você quiser ajudar uma instituição, ajude, mas isso não é dízimo, é oferta. Você vai dispor o seu coração para ajudar, mas não é dízimo. E quando alguém lê para você Malaquias 3,10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, no que vós dizeis, no que me roubais, roubais nos dízimos e nas ofertas. Esse texto está sendo usado indevidamente e hereticamente, porque dízimo, quando fala ali a casa do Senhor, é a casa de Adonai, é o templo de Jerusalém, não é qualquer casa, não é o templo evangélico, o templo católico, não, isso não existe. Você não pode pegar um texto que é muito específico e sagrado e fazer uma adaptação para a sua realidade religiosa. Aí é mentira e é heresia. E quando é heresia, você sabe que isso é maldição, não é sagrado. Mas eu quero ajudar a igreja que eu pertenço. Ajuda, meu irmão. Ninguém está te pedindo de ajudar, mas não é dízimo. E nem se permita ser amedrontado, apavorado, confrontado, constrangido com Malaquias 3,10, porque esse texto tem a ver com o povo de Israel e a casa de Adonai, que é em Jerusalém. Não caia nessa. Tá? Bom, para finalizar, algumas coisas que eu acho legal no hebraico para a gente poder entender mais. Né? A palavra Maaseh em hebraico é dízimo, né? Produzir os 10%, dar os 10%. Né? Aí quando você tem a palavra também, lembre-se que a palavra em hebraico não tinha vogais, então ela só tinha as consoantes. Se eu olhar as consoantes, eu também chego na mesma palavra, Aseh, que é produzir, criar, né? Então a gente tem lá em Gênesis 1, algumas vezes tem a palavra Aseh, que é
nós temos a palavra sé, que é criar, produzir. O artesão, ele também tem essa... O produto artesanal, o próprio artesão, ele tem essas letras também no hebraico, né? E por fim, nós temos a ideia de maasé, né? Então, maaser em hebraico é dízimo, maasé em hebraico é produzir, criar algo. Então olha que interessante, quando eu faço meu dízimo valer, né? Agora na atualidade, eu estou passando meu dízimo para as pessoas que estão mais empobrecidas, eu estou ao mesmo tempo fazendo maasé, né? Maasé, ou seja, eu estou produzindo algo, estou criando algo, estou produzindo um ser humano feliz, dando a ele um bem-estar social melhor, tá? E aí, eu tenho uma outra palavra em hebraico que também deriva dessas consoantes, que é ashir, que é rico. Olha que interessante, as mesmas letras do hebraico que corresponde a dízimo, corresponde a fazer, que corresponde a rico. Então, no momento que eu dou o dízimo, né, eu sou rico, porque eu sou rico das bênçãos de Deus. Agora, olha que interessante, ashir em hebraico, que é rico, ele é formado por um acróstico, que é formado pelas letras iniciais de olhos, dentes, mãos e pés. Porque rico em hebraico não é quem tem dinheiro, mas é quem tem olhos, dentes, mãos e pés para viver. É saudável, ele pode conquistar o seu quinhão, ele pode trabalhar, ele pode ter a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Isso é riqueza. Né? Ele tem olhos para ver, boca, os dentes para comer, ele tem as mãos para construir, para abraçar, para agarrar, ele tem os pés para conduzi-lo, né? Para levá-lo. Então isso é riqueza em hebraico. Então nós temos maasé e ashir, né? Asé, dízimo, azé, fazer, produzir, criar, e ashir, rico, estão interligados. Então essa é a beleza da palavra dízimo, e esse é o sentido do dízimo, biblicamente falando. Espero que você tenha aprendido e gostado mais desse entendimento que a Torá nos revela. Que Adonai te abençoe. Até mais.